Hoje, a gente vai mergulhar em um dos eventos mais letais de toda a história humana, um que por muito tempo ficou quase que apagado dos livros. Vamos falar de um assassino invisível que um século atrás varreu o planeta e deixou um rastro de devastação que de certa forma reverbera até hoje. O número de mortos é uma coisa que a nossa mente mal consegue processar. As estimativas mais conservadoras falam em 50 milhões de pessoas. Mas alguns historiadores acreditam que pode ter chegado a 100 milhões. Para ter uma ideia do que isso significa, era algo como um quarto de toda a população do planeta na época. Inacreditável. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente o tamanho do horror. A velocidade com que tudo aconteceu foi algo nunca visto. Essa pandemia matou mais gente em 24 semanas do que a AIDS matou em 24 anos. É uma escala de mortalidade assustadora. Bom, e a gente já começa com o primeiro grande mistério. Todo mundo conhece como gripe espanhola, certo? Mas por quê? A resposta para isso já diz muito sobre como o mundo funcionava em 1918. A chave para entender isso está aqui: censura de guerra. De um lado, os países que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial, como Estados Unidos, França, Alemanha, escondiam as notícias sobre a doença. A lógica era não abalar o moral das tropas e da população. Do outro lado, a gente tinha a Espanha, que estava neutra na guerra. Lá a imprensa noticiava tudo abertamente, inclusive que o próprio rei Afonso XIII tinha ficado gravemente doente. O resultado? O mundo inteiro ficou com a impressão de que a doença tinha começado lá. Pois é, o nome que ficou para a história foi, na verdade, um acidente, nascido da propaganda e da censura. E a ironia disso tudo? Na própria Espanha, eles chamavam a doença de gripe francesa, porque achavam que ela tinha vindo da França com os trabalhadores que cruzavam a fronteira. Ok, então se a gripe não começou na Espanha, a pergunta de milhões é: de onde ela veio, afinal de contas? Essa é uma das questões mais debatidas sobre essa pandemia. A verdade é que, até hoje, não existe uma resposta definitiva, um consenso. O que a gente tem são algumas teorias bem fortes. Basicamente, as pistas apontam para 3 lugares bem diferentes. A primeira teoria nos leva para o interior dos Estados Unidos, no Kansas. A segunda, para um acampamento militar britânico gigante superlotado na França, que era um verdadeiro caldeirão para doenças. E a terceira teoria vai até a China, onde relatos de uma doença respiratória parecida já existiam no final de 1917. O fato é que o verdadeiro ponto de partida desse vírus continua sendo um mistério. Mas talvez a característica mais aterrorizante e estranha dessa pandemia não era de onde ela veio, mas sim quem ela matava. Esse gráfico aqui mostra o porquê. É impressionante. A maioria das gripes tem o que a gente chama de curva em U. Ou seja, elas matam os mais vulneráveis, as crianças muito pequenas e os idosos. Mas a de 1918, ela tinha essa assustadora curva em W. Olha só esse pico enorme bem no meio. Ela era especialmente mortal para adultos jovens e saudáveis, gente no auge da vida. Quase metade de quem morreu tinha entre 20 e 40 anos. E por que isso acontecia? A principal teoria científica para essa bizarrice é um fenômeno chamado tempestade de citocinas. Tentando explicar de um jeito simples, o sistema de defesa do corpo dos jovens, que era muito forte, reagia de forma tão violenta, tão exagerada contra o vírus, que acabava atacando e destruindo os próprios pulmões. Ou seja, a maior força biológica daquelas pessoas se tornou sua maior fraqueza. Uma ironia trágica. E a pandemia não foi um evento único que chegou com tudo de uma vez. Ela veio em 3 ondas distintas, cada uma mais aterrorizante que a outra. A primeira onda, lá no começo de 1918, parecia uma gripe forte, mas nada de outro mundo. O problema foi o que aconteceu depois. No outono daquele ano, o vírus sofreu uma mutação. Ele virou um monstro. Foi essa segunda onda, a versão mutante do vírus, que causou a imensa maioria das mortes. Depois ainda teve uma terceira onda, já mais fraca, antes da pandemia finalmente começar a desaparecer. E claro, o cenário da guerra foi o catalisador perfeito para essa tragédia. Os navios lotados de soldados, os trens, os acampamentos, tudo isso não era só parte da guerra. Virou uma rede de distribuição global para o vírus, espalhando essa versão mais mortal para todos os cantos do planeta numa velocidade terrível. O resultado foi uma catástrofe global. Na Índia, calcula-se que até 5% da população morreu. Nos Estados Unidos, mais de 500 mil de pessoas. E aqui no Brasil, os números são incertos, mas variam de 35 mil a 300 mil mortos. A doença foi tão grave que chegou a matar o presidente eleito da época, o Rodrigues Alves, antes mesmo dele tomar posse. Nenhum lugar do mundo escapou.
E isso tudo nos leva ao último grande mistério. Como que uma catástrofe desse tamanho, que matou mais gente que a própria Primeira Guerra Mundial, pôde ser tão esquecida por tanto tempo? Essa questão da amnésia coletiva é fascinante. Não foi uma conspiração para apagar a história, nem nada disso. Foi uma combinação de vários fatores, que juntos acabaram jogando essa memória para debaixo do tapete. O principal motivo, sem dúvida, foi a sombra da Primeira Guerra. A escala da guerra foi tão brutal, tão chocante, que acabou ofuscando a pandemia. As mortes se misturaram. Além disso, a gripe foi muito rápida, um pesadelo que durou menos de um ano. E numa época em que as pessoas já conviviam com doenças terríveis como tifo e cólera, a exaustão era geral. No fim das contas, as sociedades estavam cansadas de tanta morte e só queriam olhar para frente, reconstruir a vida. E essa é a reflexão que fica. Lembrar da gripe de 1918 não é só um exercício de história, é um lembrete muito poderoso da nossa vulnerabilidade. Um lembrete da importância da ciência, da cooperação entre os países e, principalmente, da necessidade de nunca esquecer as lições que o passado nos dá. A grande pergunta é: será que a gente aprendeu?